Boa tarde a vocês. Para mim é uma alegria estar aqui de volta, né? Estivemos aqui na Cometrim, né, faz alguns meses, e para mim é sempre uma alegria estar em São Gotardo, porque é minha terra, né, minha cidade natal, e eu já sou daqui há muitos anos, né? Tem muitos anos que eu sou daqui. Então eu fico feliz sempre que eu posso retornar, principalmente para a atividade aqui no Movimento Espírita. O Movimento Espírita que a gente tem um carinho muito grande, né, por ter participado, né, desse movimento. Eu vejo aqui 32ª, segundo MECESG, salvo engano, eu faltei a um deles, dois ou um, se não me engano, né? Então, eu me lembro que eu tinha 10 anos quando começou esse MECESG, e eu vim aqui na evangelização. E agora já estou aqui na madureza. Passa rápido. E foi me pedido que conversássemos um pouco, por uns 50 minutos, sobre essa proposta que está aqui colocada, sobre essa ideia do Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. É uma frase bem impactante, uma frase que nesse cartaz, com a forma que ela foi colocada e o cartaz apresentado, nos leva a reflexões, como nessa cena mostrada aqui do lado, que são pessoas, são cristãos, ali nos círculos máximos, expondo a sua fé, a sua segurança, e indo até onde podia com a vida corpórea, e sempre altivos, sempre determinados, sempre calmos, serenos, que são características de pessoas que sabem o rumo para o qual estão indo, sabem o alvo, como dizia o apóstolo Paulo, prosseguem para o alvo. Então, isso é muito importante. E a ideia de servir ao Cristo, ela perpassa por um convite. Ninguém é constrangido a seguir ao Cristo. Ninguém é obrigado a seguir ao Cristo. Ninguém é coagido para servir e seguir ao Cristo. É sempre um convite. Um convite que começou com ele, com o Cristo. Quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Essa é a frase convite. Esse foi o convite feito por ele. Se nós observarmos, é um convite puro e simples, quando ele diz: aquele que quiser. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele simplesmente deixou claro: aquele que quiser. É uma escolha, é um ato de voluntariedade, não é um ato de constrangimento. É um ato que perpassa por uma aceitação a partir de uma compreensão. Uma aceitação que não é tácita, ela não é calada, ela não é silenciosa. Ela é uma aceitação que movimenta muito dentro da pessoa. Ela movimenta o estado de consciência de uma pessoa. Um convite feito pelo Cristo, e não mais verbalmente por ele, mas pelas circunstâncias, nos leva a reflexões. Nos leva a reflexões existenciais. Nos leva a perguntar para nós mesmos quais são os nossos propósitos de vida. Quais são os nossos propósitos na convivência? Quais são os nossos propósitos aqui na Terra? Quando chegamos no momento que Emmanuel chama de momento psicológico, ele assim se refere ao aparecimento do movimento dos espíritos que culminou
com a doutrina espírita. Ele diz isso no livro A Caminho da Luz. Ele diz: o espiritismo veio na hora psicológica das transformações ajustar o espírito humano. E hora psicológica é a hora da maturidade, a maturidade existencial. Quando nós paramos e começamos a perguntar os porquês. E os porquês nos levam também a perguntar os paraquês. Nós, quando falamos de porquês, nós estamos nos referindo a justificativas. Nós estamos nos referindo a passado. Nós estamos nos referindo àquilo que nos trouxe. Quando falamos para quê, nós estamos falando de futuro. Nós estamos falando de objetivo, aquilo que nos levará. Nós trabalhamos muito com porquês. Por que eu vim aqui? Porque eu fui convidado. Passado. Para que eu estou aqui? Para refletirmos sobre uma mensagem. É diferente. E quando então nós temos esse convite, nós olhamos os porquês. Fazemos talvez uma revista histórica da nossa existência, da nossa vida, mas ao mesmo tempo nós olhamos o futuro. Para onde estamos indo e onde queremos chegar. E aí buscamos o como. Como fazer para eu chegar até lá? Como fazer para eu atingir os propósitos existenciais? Primeiro, saber quais são os propósitos nossos, os propósitos de estarmos aqui. Os propósitos de estarmos aqui, nós os teremos praticados depois que sairmos daqui. Então, essa é a reflexão. Essa é a força do verbo querer, que Jesus coloca na frase, aquele que quiser. Não é um quiser ou querer do tipo, eu quero. Não. Quando ele faz esse convite, a resposta ela não é tão imediata. Ela precisa da reflexão. Porque senão nós teremos aquilo que no jargão, digamos, empresarial, chamamos de febre de reunião. Você decide numa reunião, 2 dias depois está fazendo tudo. 4º dia já esqueceu tudo. É uma febre. O Cristo espera o entusiasmo, sem dúvida. Mas ele não espera a exaltação. É aquela resposta consciente. Esse segui-lo é consciente. O que nós fizemos até agora, não necessariamente continuaremos a fazer quando começarmos a segui-lo. O que nós não fazíamos, pode ser que comecemos a fazer quando nos colocamos para segui-lo, porque são mudanças conceituais. Não são mudanças pura e simplesmente comportamentais. Elas são mudanças, primeiro, conscienciais, emocionais, psicológicas, depois comportamentais. Quando eu faço uma mudança da noite para o dia de um comportamento, eu não fiz uma mudança. Eu fiz uma alternância. Porque a mudança efetiva, ela tem fases. Mas Jesus, quando chamou Pedro, ele foi na hora. Não, ele não foi na hora. Pedro já conviveu com Jesus antes. André o apresentou. Pedro dialogou com Jesus. Depois ele foi chamado. Então não é algo que se faz no estalar de dedos. Porque é uma decisão perene. Os que decidiram segui-lo nunca deixaram de segui-lo. Os que decidiram. Então esse verbo querer não é pura e simples uma opção. Eu vou querer, não vou querer? Não. Quando esse convite se nos chega, é porque já está no momento de refletirmos sobre ele.
ele não chega antes da hora. É porque já estamos no momento de pensarmos: quero efetivamente segui-lo? Como disse Jesus à mãe de João, à mãe de Tiago. Eu não consigo entender por que no Evangelho chamam de a mãe dos filhos de Zebedeu, como se não fossem filhos dela também. Lá vocês encontrarão assim, a mãe dos filhos de Zebedeu. Por que não a mãe de João e Tiago? E ela foi pedir a Jesus que quando eles estivessem no seu reino, que ele reservasse 2 lugares, um à sua direita, o outro à sua esquerda, para que os seus filhos, João e Tiago, sentassem um à direita, o outro à esquerda dele. E Jesus vira para ela e diz: mulher, sabes bem o que me pede? Veja a pergunta. Sabes bem o que me pede? Estão eles dispostos a passar pelo que eu vou passar? Então também para nós serve essa pergunta. Queremos seguir ao Cristo. Sabemos bem o que é isso? Estamos dispostos? Não é no sentido de que iremos à cova dos leões. Não. É no sentido que haverá uma mudança conceitual na existência. Haverá mudanças de conduta na existência. E quando falo mudança conceitual, não é para pior, é para melhor. Mas um para melhor que exige maturidade e responsabilidade. Jesus convidou outras pessoas, além daquelas que o seguiram. E essas outras pessoas não seguiram. Um disse: deixa primeiro eu guardar o trigo no celeiro. E Jesus disse para ele: tolo, hoje será pedida a tua alma. Não vai dar tempo de você guardar esse trigo. O outro disse: deixa primeiro eu enterrar meu pai. E disse: tolo, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E o outro não disse nada, só pensou. Mas deve ter dito, porque o evangelista escreveu o que ele pensou. Então deve ter dito, a não ser que o evangelista captou o pensamento, porque ele pensou assim: tinha muitas posses, não posso segui-lo. Então não são todas as pessoas que entendem esse seguir. Esses 3 entenderam, mas pensaram que teriam que abrir mão de coisas que eles não gostariam. Então não seguiram. Porque não são e não foram constrangidos. Então esse é o ponto. Olharmos o que nós temos e o que nós conquistaremos daqui para frente, para essa decisão. Seguiremos ou não seguiremos? E para segui-lo, temos que deixar o que fazemos? Não. Mas temos que fazer diferente do que nós fazemos. Continuaremos a fazer. Continuaremos a ter as nossas profissões. Continuaremos a ter as nossas famílias. Continuaremos a ter os nossos momentos de lazer. Mas a forma de vivenciar esses momentos muda. O jeito de exercer a profissão muda. Enxerga-se valores que vão além dos amoedados. Então não significa que para seguir ao Cristo nos apartaremos da vida que trazemos. Não. Mas viveremos de forma diferente aquilo que vivemos. Então esse é o verbo querer. Essa é a parte que ele disse: aquele que quiser. Mas ele não parou aí. Ele estabeleceu algumas características condicionantes para esse seguir, que precisa da maturidade. Porque ele disse: renuncie-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Em outras traduções, negue-se a si mesmo. O que é renunciarmos a nós mesmos? Não é nos desprezar? Ele não disse: desprezem-se
a si mesmos. Ele não disse isso. Ele disse, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. É quando nós aprendemos a mudar a pessoa na conjugação do verbo. Deixamos a primeira pessoa e passamos a usar do singular e passamos a usar a primeira pessoa do plural. Em vez de ser eu, passa a ser nós. Personalismo. Renuncie-se a si mesmo. Em outras palavras, entenda que você não é único no mundo. Entenda que você divide o mundo, no nosso caso hoje, com mais de 8 bilhões de pessoas. Significa que eu e as outras pessoas temos carências, defeitos, virtudes, potenciais. Ele está dizendo, renuncie-se a si mesmo, como a nos dizer, enxerguem-se, vejam o todo, conheçam, percebam-se. É isso que ele está dizendo. Para que saiamos do individualismo, sem perder a individualidade. Que aprendamos a viver na coletividade, sem perder a individualidade. Mas entendendo que quaisquer ações nossas reverberam nas outras pessoas. Percebendo que quaisquer ações das outras pessoas podem reverberar também em mim. Percebendo que nós formamos um grupo, um todo. E que esse todo, para a convivência, precisa de algumas regras de comportamento. Dentre elas, o respeito. O respeito às diferenças. O respeito aos pensamentos, aos sentimentos, às escolhas alheias. Porque quando as pessoas não seguiam a Jesus, ele também não se lamentava. Respeitava as decisões alheias. Porque se ele não respeitasse as decisões alheias, o verbo querer não caberia. Então ele também renunciava-se a si mesmo, para que as pessoas pudessem exercer a sua própria liberdade de escolha. Aliás, o respeito à liberdade é divino. Porque se nós pensarmos, Deus é onipotente. O que é isso? Ele tem a potência total. Ele pode tudo. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele pode tudo, ele sabe tudo e abre mão da onipotência e da onisciência para nos dar o livre-arbítrio. Numa análise superficial, o livre-arbítrio é incongruente com a lógica da onipotência. Do que serviria a onipotência se ela não pudesse ser aplicada? Porque deu a liberdade aos outros. Então, o livre-arbítrio é a maior demonstração do desprendimento divino. Porque ele abre mão da onipotência para que nós exerçamos a nossa liberdade de escolha. Então, respeito à liberdade é divino. E ele abre mão da onisciência. E por que ele precisa abrir mão da onisciência? Porque se ele não abrir mão da onisciência e abre mão da onipotência, ele saberá que eu errarei e não me impedirá. Então ele também tem que abrir mão da onisciência e deixar de saber o que eu vou fazer. Porque se ele souber o que eu vou fazer e não coibir-me, e depois as leis naturais corrigir-me, ele estaria sendo omisso. Então, os dois elementos mais significativos da caracterização divina são limitados por ele, para que nós tenhamos a liberdade de vida. Já pensaram nisso? Quão desprendido é Deus? E há pessoas que querem ser donas de Deus.
Como se naquele grupo é o Deus que é mais forte, no outro grupo é um Deus mais fraco. E cada um está defendendo o seu Deus. E ele mesmo está abrindo mão das pessoas. Esse é o renuncie-se a si mesmo. Demonstrado pelo divino, demonstrado pelo Cristo, e que pede-nos ele, que também demonstremos. Que demonstremos. Se olharmos a cena, os apenados respeitam a pena que lhes foi imposta, pela liberdade que é dada àqueles de imporam. E, em vez de lamentarem, dizem isso. Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Porque entenderam que eles têm a liberdade de se lamentar ou de se fortalecer para seguir em frente. E esse seguir em frente, porque eles sabiam da grande mensagem do Cristo, a imortalidade. Que essa foi a grande mensagem dele. Os outros elementos são os temperos dessa mensagem. Mas a mensagem é: meu reino não é deste mundo. Ou seja, a vida não termina ali. E essa liberdade maior. Porque na cena, para servi-lo, não seria mais aqui, porque estavam indo daqui. Então percebamos que é importante entendermos isso. Essa renúncia. O que é uma renúncia? A renúncia é quando nós entendemos o valor das coisas e optamos por aquelas que valem efetivamente mais, renunciando às que valem menos. A renúncia não é dolorosa. Usamos muito essas palavras com pesos que elas não têm. Renúncia não é dor. Renúncia não é eu queria fazer e não farei. Renúncia eu farei algo melhor. Ponto. E por escolher algo melhor, eu não sinto prejuízo dos outros algos não escolhidos. Mas quando eu não sei o que eu escolho, não sei o que eu quero, a renúncia se torna um peso. Porque eu acho que eu quero aquilo do qual eu estou abrindo mão. Mas, na verdade, não está abrindo mão, está escolhendo algo de maior valor. Renunciaram à vida terrena, porque entenderam o valor da imortalidade. Pesou? Não. Porque se tivesse pesado a renúncia à vida terrena, eles não saberiam o valor da imortalidade. Então não há peso num processo de renuncie-se a si mesmo. Mas para isso eu disse, maturidade. Para saber o que é realmente valor. Como disse Jesus a Marta. Andas fatigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária. Veja. Andas fatigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária. E ali ele dá o indicativo. Essa que Maria escolheu. A melhor parte. A qual nunca lhe será tirada. E o que ela escolheu? O aprendizado para a vida. Porque ali estava ela, diz o texto, ouvindo ao mestre. Então ela estava ali conhecendo sobre a vida. E uma vez aprendendo, não se perde. Nunca se tira aquilo que se sabe, aquilo que se aprende. E ela renunciou, Maria. Tá certo. É uma boa renúncia. Não foi, mineiramente falando, não foi lavar os trem. É boa renúncia. Eu estou precisando fazer essa renúncia. E eu descobri, a minha esposa descobriu um método infalível para isso. Ela chega para mim e fala assim, Pedro, ela me chama por Pedro. Ela diz, Pedro, eu fiz as unhas. Ou seja, as louças são por sua conta.
Eu falei para ela, eu vou começar a fazer as unhas. Aí nós vamos ficar de igual para igual. Mas vejam, não há nenhuma renúncia quando se entende o valor. Não é escolher algo em detrimento a. É escolher algo porque é melhor. Só isso. E isso também nos mostra que não há sacrifício no sentido que se dá a palavra. Porque nós damos à palavra sacrifício um sentido que ela não tem, mas que nós demos a ela, como se fosse um peso, como se sacrifício fosse algo que demandasse um esforço absoluto ou absurdo ou hercúleo, quando na verdade sacrifício não é isso. Sacrifício é você entender o valor das coisas, optar por elas e vivenciá-las. A palavra sacrifício, a sua etimologia, ela vem de duas palavras. Ela vem da palavra sacrum mais facere. Sacrum facere, fazer sagrado, tornar sagrado. E aí vocês vão lendo lá o capítulo 10, 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês verão a utilização da palavra sacrifício pelos espíritos no seu sentido absoluto. Quando eles dizem lá, sacrificai as vossas necessidades, sacrificai as futilidades, mas sacrificai-as com o sentimento que as possa purificar. Aí sim, tornar sagrado, dar valor àquilo que se está fazendo. Conferir o valor devido àquilo que se está fazendo. E, inclusive, diz lá, às futilidades. Dá valor nos momentos de lazer. Valoriza isso. Valoriza a alegria do externo. O que é valorizar? Tornar sagrado uma alegria do externo. Eles disseram lá também na mensagem, para que não façamos velar e corar a face daqueles que nos amam e nos dirigem. Ou seja, basta que no que eu fizer, eu não gere espaço para envergonhar nem a mim e nem a ninguém. Simples. É torcer pelo Cruzeiro. E parabenizar os atleticanos quando eles ganham. Uma vez ou outra. Não, quer dizer, sim. Eu abro um parêntese em relação a isso. O cruzeirense fica feliz quando o Atlético perde. O atleticano fica feliz quando o Cruzeiro perde. E não conhece a felicidade quando seus times ganham. Porque certa vez eu observava isso, o Cruzeiro jogava com um time, o Atlético jogava contra outro time, num domingo. Terminados os jogos, o Cruzeiro perdeu, o Atlético também perdeu. Os atleticanos estavam alegres porque o Cruzeiro havia perdido. Os cruzeirenses alegres porque o Atlético havia perdido. E nenhum dos dois estava triste, porque o seu próprio time perdeu. Sacrificar fiquei triste porque o meu time perdeu. E não porque o time do outro perdeu e me alegrei. Eu não estou sacrificando. É simples, está vendo? Não é tão difícil. E principalmente para mim falar agora, né, para eu poder falar isso agora, que estamos em primeiro lugar na tabela, porque o que é bom dura pouco. E nós já estamos acostumados, chega lá e muito educados que somos, e a gente aprendeu que tem que ceder os primeiros lugares, então a gente acaba descendo e cedendo os primeiros lugares para outros. Isso é normal na educação cruzeirense. Renuncie-se a si mesmo. Mas eles não pararam, aliás, Jesus não parou só nisso. Ele disse, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Pegue a sua cruz a cada dia. Tem uma segunda condicionante. Pegue a sua cruz a cada dia. Não é para pegar a cruz alheia, não é para pegar a cruz da vida toda, mas para pegar a cruz a cada dia. O que está dizendo? Que o fato de seguir a Jesus não isenta a pessoa das suas próprias responsabilidades. Não é o fato de segui-lo que eu ficarei isento das minhas responsabilidades.
Chico, ele conta, isso está lá no livro Mandato de Amor, quando a União Espírita Mineira lançou esse livro em homenagem aos 60 anos de mediunidade do Chico, chamado Mandato de Amor, e lá vem várias histórias contadas por Chico, e essa história, Chico diz que fala a respeito de Teresa de Ávila, mais conhecida como Santa Teresa. Teresa de Ávila foi uma religiosa do século XVI, uma religiosa espanhola, que tinha um companheiro que com ela batalhava pelo cuidado das crianças, San Juan de la Cruz. E os dois criavam orfanatos, ela conventos, mas conventos voltados para o trabalho de assistir as crianças. E ela buscava donativos para custear a obra. E ela ia aos nobres pedir doação para que pudesse manter as obras. E numa dessas suas idas, ela foi até um nobre, um pouco distante da sua cidade, Ávila. Ela andou um pouco mais para pedir um donativo. E precisava voltar rapidamente. E então, quando ela pediu o donativo, recebeu o donativo, já estava entardecendo, ela chegaria já mais em alta noite, mas mesmo assim ela disse, eu vou. E ela começou a caminhar de volta e já no final da tarde percebeu que o tempo, o clima, estava mudando. E o tempo estava fechando, já ameaçando chuvas. E ela teria que passar por um córrego, por um certo ribeirão, pisando nas pedras. Então ela dizia assim ao Cristo, que ela chamava por meu amado. Ela dizia, meu amado, segure a chuva, porque se começar a chover, eu não consigo cruzar o rio. Se eu não conseguir e cair, eu me afogarei. Então segure a chuva. E foi caminhando. Eu confio no Senhor. E foi segurando a chuva, segundo ela. E foi segurando. E ela observava as nuvens cada vez mais carregadas, ela cada vez mais próxima do rio. E quando ela estava já cruzando, pisando na água, caiu um temporal. Chuva, como dizemos aqui em São Gotardo, chuva que Deus dava. Choveu. E ela, insistindo em caminhar, a pedra já molhada, ela escorrega. Escorrega, cai, a água começa a levá-la, ela começa a se afogar, e ela então grita, meu amado, socorre-me. E ela relata que sentiu como que a mão do Cristo segurando-a, e ela, sem perceber, estava já na margem do outro lado. E tão logo ela chega à margem do outro lado, se levanta, observou, a bolsa estava com ela, ela dá 2 ou 3 passos, a chuva para. A chuva para e ela escuta uma voz, dizendo a ela, Teresa, minha filha, é assim, no meio das tormentas, que eu cuido daqueles que me amam e me seguem. E ela respondeu para ele assim, e é por isso que tu tens tão poucos seguidores. Isso é Chico contando. Então veja o que é, pegue a sua cruz a cada dia. Não há isenção de responsabilidade. Veja que eu não estou dizendo culpa. Responsabilidade, ela tinha uma responsabilidade, cuidar daquelas crianças. E o que cabia a ela fazer, ela tinha que fazer. O Cristo não faria por ela. Assim somos nós. O que cabe a nós fazermos, somos nós que deveremos fazer. Como disse Jesus a Pedro, quando lavava os pés de Pedro, e Pedro, dentre outras coisas, diz a ele que eles é que deveriam fazer essas coisas porque eles sabiam que deveriam fazer. E Jesus disse para ele, se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. Então a responsabilidade, ela fica com a pessoa. E o desincumbir-se da responsabilidade, tarefa da pessoa. Cristo não vai resolver. A tarefa é nossa. Aquilo que nos cabe, nós devemos fazer.
pegue a sua cruz. Também os aspectos, digamos que provacionais da nossa existência, continuarão a existir. Não é o fato de agora eu estar no time dele que eu não terei que refazer as coisas mal feitas do passado. Então, esse é pegue a sua cruz. E quando ele nos coloca a cada dia, para nós entendermos bem quanto vale uma oportunidade, quanto vale um dia, quantas coisas podem ser feitas em um dia. Quanto nós podemos fazer, agir, progredir em um dia. Como quer dizer, não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Tem até uma fala do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está a dizer aos Efésios? Irmãos, podem até ficar nervosos, mas não agridam uns aos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Depois ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr. Não deixe o dia acabar sem que você se resolva em relação ao fato. Pode até não resolver o fato, mas resolva-se em relação ao fato, para que você possa ir dormir. E, se for o caso, resolver depois. Mas resolva-se em relação àquilo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se é o motivo, então, algo que nos, mineiramente falando, tirou do prumo, que voltemos ao prumo no mesmo dia. Daí nós vamos entender essa frase de Paulo, atrelada a uma outra do Cristo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, não carreguemos fardos passados, não antecipemos fardos futuros. Cuidemos dos fardos presentes, para que amanhã eles não sejam de ontem, para que eles terminem. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja o valor do dia. Pegue a sua cruz a cada dia. Viva o momento no qual você está. Não antecipe e não postergue. Faça o que tem que ser feito. É isso que ele está dizendo. Essa é a força do dia. A importância de um momento. Adianta aqui agora pensarmos em algo que não seja aqui e agora? Porque eu não farei. Então é preciso que nós estejamos onde nós estamos. E não em lugar diferente. Se para aqui eu vim, aqui eu fico. Até daqui sair. Ponto. E aí nós perceberemos que nada é difícil no sentido de enfadonho. Tudo será suportado, porque eu tomei a decisão de permanecer ali, porque é ali que eu estou. A importância da pessoa se autolocalizar. Saber onde está. Saber onde está é importante. Tão importante quanto saber para aonde vai. Por que é importante? Porque se eu peço um caminho, o destino pode ser o mesmo, mas os caminhos serão diferentes em função dos lugares onde as pessoas estiverem. Se eu chego aqui, antes de chegar aqui, da estrada, eu ligo para o Gilmar. Gilmar, como que eu faço para chegar aí no sítio? Qual a pergunta que ele vai me fazer? Onde você está? Porque se eu estiver lá, ele fala, vire à direita. Se eu estiver lá, ele fala, vire à esquerda. Então, saber de onde partiremos e para onde iremos vai determinar qual caminho escolheremos.
E muitas vezes escolhemos o caminho certo em termos de modo, mas não em termos de tempo, de momento. É o melhor caminho, mas não naquela hora. Então é importante essa localização. E depois que Jesus traz todas essas características, a liberdade de escolha, a renúncia ao individualismo, o entendimento das responsabilidades, o senso de localização, ele encerra a frase com um detalhe conclusivo, uma partícula conclusiva. Ela não é adicional, adicionante, ela é conclusiva. Ele diz assim: e me siga. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ou seja, o seguir dali para frente é muito simples. Se precedido, ou precedido de toda essa reflexão. Por isso disse no início, que não se segue no estalar de dedos. É fruto de uma reflexão. Para aí sim dizer, hashtag tamo junto, para Jesus. Pode contar comigo. Pronto. Isso é que demonstra a condição, sair do X, desculpa. Mas eu fiquei só no Y. Tá? Normalmente eu vou do A ao Z, eu estou só assim, X, Y, X, Y. Tá legal então. Daí nós teremos condições de dizer essa frase. Porque senão será apenas uma leitura em voz alta e não uma declaração de disponibilidade. Com toda a reflexão, esse tipo de acontecimento não abala. E nenhum outro tipo de acontecimento. Porque a pessoa tem a certeza que fez a escolha correta, no momento correto. Por isso eles tinham a força. Por isso eles tinham essa segurança. Quer dizer que iam para lá, assim, sabendo que está tudo certo, tudo bonzinho. Não, saberiam que teriam dores físicas, seriam algumas vezes dilacerados, mas iam com segurança. Por quê? Sabia que um valor maior seria alcançado, seria oferido. Valeria a pena tudo isso para que eles pudessem ter a glória de servir e não a glória de ser servido. Porque não é glorioso ser servido. Por isso, aspiro a essa glória de servir em nome do Cristo. E como que se serve em nome do Cristo? Hoje. Ou como se serve pelo Cristo, por meio do Cristo, hoje. Enxergando em cada pessoa o Cristo. Compreendendo que cada um de nós temos o germe da divindade. E que todos nós somos potenciais de bondade. E que precisam de um empurrãozinho para esse potencial eclodir. Servir ao Cristo é servir as pessoas, não submisso às pessoas. Servir as pessoas é entender as necessidades e fazer para que elas aconteçam de serem supridas. Necessidades, não desejos. Não necessariamente desejos. Servir ao Cristo como um instrumento ativo, que não precisa de holofote, não precisa de púlpito, precisa de atitude, pura e simples. Do que adianta amarmos sem termos atitudes de amor? Do que adianta pugnarmos pela paz e não termos atitudes de paz? Todos esses tinham as atitudes.
Todos esses, reflexionando, disseram ao Cristo: eis-me aqui. Todos eles. A começar por aquela que não conhecia ainda, em termos conscientes, o Cristo, a sua mãe. Quando ali foi dita a ela a sua missão. E ela diz aqui: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Ou seja, aquilo que o anjo falou, tudo bem. Pode, conta comigo, foi o que ela disse. E assim todos os outros, todas as outras pessoas, diziam: eis-me aqui, Senhor. Reconhecendo que ali estava o Senhor e que precisava daqueles que pudessem contribuir para com ele. E contribuíram. Com altos e baixos, acertando, errando, conflitando, mas servindo. Porque eram pessoas comuns, como nós somos. Pessoas comuns. Digladiavam verbalmente. Tanto que, por tempos e tempos, Paulo não conversava com a igreja de Jerusalém. Porque eles não pensavam da mesma forma. Mas quando a igreja de Jerusalém precisou, está a igreja de Antioquia levando alimentos. Porque não era para os apóstolos, que Paulo chamava por santos. Leiam a carta aos Romanos. Vocês verão sempre Paulo se referindo aos apóstolos como os homens santos, aqueles santos. Ele sempre dizia isso, respeitando, embora tendo ideias diferentes. Mas quando precisaram, ele arregimenta. E ele escreve isso na sua carta aos Romanos. Ele relatando isso. Ele então entende que não há diferenças para servir. E ele arregimenta a igreja de Corinto, a igreja de Antioquia, e ele vai a Jerusalém. E na carta aos Romanos ele diz: não sei como serei recebido, mas eu irei. Porque todos somos do Cristo. Então havia diferença, sim. Erravam, ixi. Para dar um tom mais dramático, mineiro, erravam nu. Muito. Mas corrigiu os erros. Porque, apesar dos erros, continuavam trabalhando. Pessoas comuns. E o que nós somos? Senão pessoas comuns. Então, todos nós podemos dizer isso? Sim. Mas que seja dito com consciência de causa. Não só conhecimento de causa. Consciência de causa. E quando tivermos essa consciência de causa, aí talvez nós possamos dizer como foi dito numa oração que é atribuída a Francisco de Assis, embora essa atribuição não possa ser comprovada, porque essa oração só foi descoberta em 1918, quando do término da Primeira Guerra, e ela se chamava Oração pela Paz. Mas ela tem um tom tão franciscano que foi chamada Oração de São Francisco, mas não quer dizer que tenha sido ele a escrevê-la. Mas também não quer dizer que ele não a tenha escrito. Ou seja, não se sabe. Mas o conteúdo é tão bom que fica sendo dele. E aí nós poderíamos dizer como está lá: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Porque aí já estaremos devidamente afinados para que o instrumento possa tocar a música no ritmo estabelecido por Jesus, que é servir. Pura e simplesmente pela alegria de servir. Servir o mais amorosamente que pudermos, servir o mais silenciosamente que pudermos, servir o mais que pudermos.
e deixemos o resto para Deus, que nos deu a oportunidade de vivermos e servirmos. Essa seria a ideia, para que essa frase ecoe forte para nós. Salve Cristo. Aqueles os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te salvam. Agradeço a vocês pela paciência e, mais uma vez, ao Gilmar pelo convite, que eu digo a ele, embora seja um convite, mas o convite de um superior é irresistível. E como ele é mais velho do que eu, essa é uma disputa que nós dois temos. Na verdade, eu vou confessar, eu sou pouco mais velho do que ele. Não tem esse negócio de menos jovem, não, porque nós dois somos velhos. Sou pouco mais velho do que ele. Mas eu disse a ele no início ali, né, quando eu cheguei, ele me olhou com essa barba branca. Eu falei, Gilmar, meus cabelos são grisalhos, os seus são brancos. Eu os tenho, você pouco os tem. E aí eu brinquei com ele, eu andei em asfalto, você em estrada de terra. Brincadeira à parte, eu faço isso pela liberdade que temos, pela amizade tão longa que nós temos, amizade que já é quase uma irmandade, para não dizer que é uma irmandade. Então, Gilmar, muito obrigado a todos vocês da equipe que organizam esse evento por 32 anos. Não é qualquer evento que dure. E por que ele dura tanto? Porque tem amor, disponibilidade das pessoas, e são pessoas muito vinculadas com a causa do Cristo. Deus abençoe vocês e pela paciência, Deus lhes pague. Muito obrigado.